Lucas, um jovem agricultor de 28 anos, vive no interior do Mato Grosso em uma fazenda que pertence à sua família há gerações. A propriedade é vasta, cercada por florestas densas e campos intermináveis de soja e milho. É uma vida solitária, mas Lucas sempre valorizou a tranquilidade da natureza e o trabalho duro que a fazenda exigia. A história que ele compartilhou aconteceu em uma noite quente de agosto, durante a colheita. O verão naquele ano fora particularmente árido, e Lucas decidiu trabalhar até mais tarde para aproveitar a lua cheia que iluminava o campo como um farol natural. Ele estava colhendo em um dos campos mais afastados da casa principal, uma área cercada por um bosque que, segundo rumores locais, já era conhecido por acontecimentos estranhos. Era por volta das 22 horas quando Lucas começou a notar os primeiros sinais de que algo estava errado. O trator estava em perfeito funcionamento, mas de repente, o motor começou a falhar e engasgar. Ele desligou a máquina e desceu para verificar o que poderia ser, iluminando o chão com sua lanterna. Não havia nada de anormal, nenhum fio cortado ou peça solta. Mas enquanto ele estava agachado, ouviu um som vindo da borda do bosque, galhos se quebrando, como se algo pesado estivesse se movendo entre as árvores. Ele se levantou lentamente, sentindo uma sensação de desconforto crescente. O barulho parou, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador. Lucas varreu a borda do bosque com a lanterna, mas não viu nada. Ele tentou se convencer de que poderia ser apenas um animal selvagem, talvez um javali, ou até mesmo um cachorro perdido. Voltando ao trator, ele ligou o motor novamente e continuou a colheita. No entanto, a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Então veio o segundo sinal, um grito. Não era um grito humano comum. Era agudo, desesperado, ecoando pelo campo como um lamento que parecia vir de todos os lados. Lucas parou o trator mais uma vez, agora com o coração disparado. Alguém precisa de ajuda, pensou, ainda que sua mente gritasse para que ele ficasse onde estava. Pegando sua lanterna novamente, ele começou a caminhar em direção ao som, chamando por alguém. Olá? Tem alguém aí? Não houve resposta. Apenas o som de folhas sendo movidas pelo vento e o eco distante do grito que ele havia acabado de ouvir. Chegando à borda do bosque, ele varreu a área com a lanterna mais uma vez e finalmente viu algo que gelou seu sangue. Uma figura. Era alta, magra e imóvel, como se tivesse sido esculpida diretamente da escuridão. Seus olhos, 2 pontos brilhantes e vermelhos, pareciam fixados diretamente em Lucas. Ele ficou paralisado, incapaz de desviar o olhar. A figura não se mexia, mas sua simples presença parecia exalar uma energia opressora, como se todo o ar ao redor tivesse sido sugado. Lucas descreveu aquele momento como eterno. Ele mal conseguia respirar, mas de alguma forma encontrou forças para se virar e correr de volta ao trator. Quando finalmente conseguiu ligá-lo, olhou pelo retrovisor para o local onde a figura estava. O que viu o deixou ainda mais aterrorizado. A figura agora estava no meio do campo, parada exatamente onde ele estivera poucos minutos antes. Pisando fundo no acelerador, Lucas correu para a casa principal. Quando chegou, estava ofegante e mal conseguia falar. Seus pais, acostumados com os rumores de assombrações na região, disseram para ele não se preocupar, mas o olhar em seus rostos mostrava que também estavam inquietos. Naquela noite, Lucas trancou todas as portas e janelas, mas o sono foi impossível. Cada pequeno ruído o fazia pular da cama, esperando ver aqueles olhos vermelhos brilhando do lado de fora. Ele nunca mais voltou àquele campo à noite e começou a carregar um terço abençoado no bolso sempre que saía para trabalhar. Até hoje, Lucas se pergunta o que realmente aconteceu naquela noite. Foi uma manifestação sobrenatural ou algo além da compreensão humana? A única certeza que ele tem é que jamais esquecerá o olhar daquela figura. Este é um relato enviado por Jéssica, uma jovem de 24 anos que viveu uma experiência que jamais será esquecida. Jéssica mora em uma pequena casa afastada do centro de Triunfo, no sertão de Pernambuco. Sua rotina era tranquila, até que uma noite de julho trouxe um visitante inesperado. Ela havia acabado de voltar do trabalho e, como de costume, preparou um chá antes de se acomodar no sofá da sala. A noite estava silenciosa, o tipo de silêncio que parecia pesar no ar. Por volta das 23h30, Jéssica sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor da sala, mas tudo parecia normal.
Decidiu que era hora de ir para o quarto e dormir. Ao passar pela janela da sala, notou algo estranho. Na escuridão do quintal, duas luzes pálidas pareciam brilhar entre os arbustos. Ela congelou por um momento, tentando entender o que estava vendo. Deve ser um reflexo, pensou. Mas as luzes começaram a se mover lentamente em sua direção, revelando uma figura alta e magra. Jéssica correu para apagar as luzes da casa, na esperança de que o intruso não percebesse sua presença. Ela se escondeu atrás do sofá, o coração batendo tão rápido que parecia ecoar pelo ambiente. Por alguns minutos, o silêncio voltou a dominar. No entanto, o horror estava apenas começando. Um som de passos na varanda quebrou a calma momentânea. Jéssica sabia que a porta estava trancada, mas aquilo não a tranquilizou. A maçaneta começou a girar lentamente. Ela segurava o celular com as mãos trêmulas, pronta para chamar a polícia, mas algo a impediu. Uma sensação opressora a fez hesitar, como se algo invisível estivesse dizendo para ela não se mexer. Quando os passos cessaram, Jéssica pensou que o intruso tivesse ido embora. Mas então, ela ouviu um leve tamborilar na janela da sala. Forçando-se a olhar, viu o que jamais esqueceria. Um rosto pálido e desfigurado, com olhos escuros que pareciam sugá-la para um vazio infinito. A criatura pressionava as mãos longas e finas contra o vidro, como se quisesse atravessá-lo. Desesperada, Jéssica começou a gritar. Isso pareceu assustar o visitante, que recuou lentamente para as sombras da noite. Quando a polícia chegou, encontraram apenas marcas de mãos no vidro e pegadas profundas no quintal. Até hoje, Jéssica não sabe o que viu naquela noite, mas ela tem certeza de que algo além do humano a visitou, algo que não pertencia a este mundo. Meu nome é Pedro e sou eletricista. Já entrei em muitas casas estranhas para consertar fiações problemáticas, mas nada se compara à experiência que vivi há alguns anos em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Era uma manhã comum, quando recebi uma ligação para atender uma casa antiga, localizada na parte mais afastada da cidade. A dona da casa, Dona Marta, disse que as luzes piscavam a noite toda e que barulhos estranhos ecoavam pelas paredes. Embora intrigado, aceitei o trabalho. Afinal, quem acreditaria em barulhos inexplicáveis, sendo apenas falhas elétricas? Cheguei ao local por volta das 10 horas da manhã. A casa tinha uma aparência sinistra, janelas de madeira desgastadas, pintura descascada e um jardim tomado pelo mato. Dona Marta me recebeu com uma expressão cansada e olhos fundos, como se não dormisse há dias. É sempre a noite que começa. Mas acredite, mesmo agora você vai sentir a energia dessa casa, disse ela, enquanto me guiava pela sala. Logo ao entrar, um calafrio percorreu minha espinha. O lugar era mais gelado do que o clima lá fora. Comecei a inspecionar a fiação e percebi algo estranho. Nenhum defeito aparente. O sistema estava velho, mas não justificava os problemas relatados. Resolvi verificar o quadro de energia no porão. Descer aquelas escadas foi como mergulhar em um filme de terror. O cheiro de mofo era quase insuportável, e o ar parecia pesar mais a cada degrau. Quando acendi a lanterna, vi algo que me fez congelar. Havia marcas de mãos nas paredes, mas não eram mãos comuns. Eram muito maiores do que qualquer mão humana que eu já havia visto, e pareciam arranhadas, como se algo tivesse sido arrastado por ali. Tentei ignorar aquilo, mas enquanto examinava os cabos, senti como se algo estivesse me observando. O ambiente ficou incrivelmente silencioso e, de repente, ouvi passos no andar de cima. Eram pesados como os de um homem grande, mas eu sabia que Dona Marta estava sozinha na casa. Subi rapidamente, mas não havia ninguém lá. Dona Marta estava na cozinha, imóvel, olhando para a porta aberta que levava ao quintal. "Você viu?" perguntou ela com a voz trêmula. Eu não respondi. Peguei minhas ferramentas, dizendo que precisaria voltar no dia seguinte com equipamentos específicos. Mas, no fundo, sabia que não voltaria. Naquela noite, não consegui dormir. As marcas nas paredes, os passos e a sensação de ser observado continuavam me atormentando. Semanas depois, soube que Dona Marta deixou a casa e nunca mais voltou. Mesmo hoje, ao relembrar dessa história, sinto o mesmo calafrio daquela manhã. Já sentiu uma presença inexplicável? Deixe seu relato nos comentários.